E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Vamos falar agora do concurso 1078. Esse aqui é o segundo vídeo, com os palpites finais, com menos duplos, tentar ser o mais certeiro possível aí nas análises, para que assim a gente possa chegar juntos aí nesses 14 pontos. E como sempre, né, as loterias colocam um grande jogo aí, no jogo 1, e é justamente a final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. Então vamos ver o que a gente tem de informação importante sobre essa partida. Lembrando que os dois times jogaram ontem, né, pelo Campeonato Brasileiro e tomaram a bordoada a cada uma, viu? Não dá pra saber qual que foi pior. Eu acredito que o do Flamengo, por estar em casa, né, e perder de 3-0 ainda foi pior. O São Paulo, em compensação, com o time titular ganhando de 1-0, apesar que o Inter acabou dando um gol de graça pro São Paulo, né? Acabou tomando a virada aí. Então são partidas que nenhum dos dois vai chegar com muita moral, né, pra essa final de domingo. Vamos lá, então, sem enrolação, né? O resultado mais comum desse confronto é o 1-0. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 23 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 11, empatou 6 e o São Paulo ganhou 6. Uma diferença grande aí a favor do Flamengo. A diferença de gols está 31-29 a favor do Flamengo. No geral, são 46 jogos onde o Flamengo ganhou 16, houve 14 empates e o São Paulo ganhou 16. Nessa questão aí dos jogos gerais já está bem empatado. Na temporada passada, o Flamengo ganhou os dois jogos, 1-0 em casa e 3-1 no Morumbi. A porcentagem para essa partida tá assim, 49% para o Flamengo, 27% para o empate e 24% para o São Paulo. Já os números de aposta, 1,90 para o Flamengo, 3,40 para o empate e 4,0 para o São Paulo. Os números não estão botando muita fé não no time do São Paulo. No elenco do São Paulo, o que mais preocupa é a volta ou não do Arboleda, né? Ele que é o pilar ali da zaga. Sem ele, só o Beraldo ali para jogar fica complicado. Então é bem capaz aí que o Arboleda ele deve jogar, mas no sacrifício, viu? Porque ele se machucou, né, nos jogos da seleção aí. Mas como ele foi poupado aí do jogo durante a semana, é bem capaz de que ele jogue aí no esforço. Já do lado do Flamengo, parece que o Arrascaeta também tá meio baleado, hein? Tá complicado pro lado do Flamengo, tem uma crise rolando, a torcida vaiou. Então, se o São Paulo ganhar de 1-0, acho que o negócio vai ficar feio lá pro Flamengo. Mas, mesmo assim, eu ainda tô acreditando na vitória do Flamengo ou então um empate. Então, para esse primeiro jogo aqui, eu vou de Flamengo e empate. Jogo 2, Criciúma e Mirassol. No Brasileirão Série B, o Criciúma tem 3 vitórias consecutivas em casa. E o que a gente tem de informação relevante aqui é exatamente isso, 3 vitórias consecutivas em casa. A porcentagem para essa partida tá assim, 44% pro Criciúma, 32% pro empate e 24% pro Mirassol. Já os números das odds, 2,15 pro Criciúma, 3,0 pro empate e 4,0 pro Mirassol. Outra partida aí que os números não estão confiando nem um pouco aí no visitante. Pegando as informações que estava no vídeo anterior a esse, mais essas informações aqui, eu ainda continuo indo de Criciúma seco nessa partida, porque o Criciúma é muito forte dentro de casa e tem tudo para ganhar do Mirassol aí até com um pouco de tranquilidade. O jogo 3, Vasco da Gama e Fluminense, clássico carioca. O resultado mais comum entre eles é o 1-1, 15 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 23 jogos, o Vasco da Gama jogando em casa ganhou 9, houve 10 empates e o Fluminense ganhou apenas 4. A diferença de gols está 31-26 a favor do Vasco. No geral, são 58 jogos. O Vasco da Gama ganhou 22, houve 23 empates e o Fluminense ganhou 13. A diferença de gols está 68-63 a favor do Vasco. Os vascaínos devem olhar esses números aqui e falar: oh meu Deus, um tempo tão bom, onde nós éramos superiores. Roberto Dinamite, Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano. Que época. Mas calma, Vascaíno, que ainda tem chance. A porcentagem para essa partida tá assim, 33% pro Vasco da Gama, 29% pro empate e 38% pro Fluminense. Já os números de aposta, 2,90 pro Vasco da Gama, 3,30 pro empate e 2,50 pro Fluminense. É a primeira partida onde os números estão dando mais chances para o time visitante. E para essa partida aqui, eu vou de Fluminense seco.
Mas se você tiver um dinheiro sobrando, eu colocaria um empate também para garantir. Mas como no meu segundo vídeo eu sempre coloco 3 duplos, eu tô confiando na vitória do Fluminense, então por enquanto eu vou deixar assim. Jogo 4, Barcelona e Real Betis. O resultado mais comum entre eles é o 1-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 27 encontros, o Barcelona jogando em casa ganhou apenas 20, só isso, 20 partidas. Houve 3 empates e o Real Betis ganhou 4 vezes. A diferença de gols está 84-32 a favor de quem, né? Do Barcelona, claro. Nos últimos 55 jogos, o Barcelona ganhou 35, houve 10 empates e o Real Betis ganhou 10. E a diferença de gols está apenas 147-69. Na temporada passada, o Barcelona ganhou as 2 partidas por 4-0 e 2-1 como visitante. A porcentagem dessa partida está assim, 70% para o Barcelona, 19% para o empate e 11% para o Real Betis. Já os números de aposta, 1.36 para o Barcelona, 5.0 para o empate e 8.50 para o Real Betis. Nessa partida aqui do jogo 4, Loteca 10,78, se der Real Betis, é uma zebra das grandes, viu? Então, para essa partida aqui, de momento eu vou seco no Barcelona. Essa é uma daquelas partidas onde o histórico e os números estão muito a favor de um time, né? Nesse caso aqui é o Barcelona. Jogo 5, São Bernardo e São José. Aqui umas informações bem relevantes. O São Bernardo não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. O São Bernardo ganhou 3 jogos consecutivos em casa. O São Bernardo não perde em casa há 6 jogos. E aqui o que temos sobre o São José é que nos 12 jogos ele sempre consegue marcar gols. A porcentagem para essa partida tá assim, 54% para o São Bernardo, 27% para o empate e 19% para o São José. Já os números das odds, 1.66 para o São Bernardo, 3.25 para o empate e 4.75 para o São José. Nessa partida aqui eu tô levando muito em consideração esse histórico aqui do São Bernardo jogando em casa. Os números estão bem a favor do São Bernardo, nem um empate os números estão dando como resultado certo. Então essa é uma partida que por enquanto eu não quero apostar na zebra. No jogo 5. Jogo 6, Botafogo de São Paulo contra o Atlético Goianiense. Aqui o que a gente tem de informação relevante é que o Botafogo não ganhou em seus últimos 9 jogos. Ou perde ou empata. E que o Botafogo jogou 5 jogos seguidos em casa sem ganhar. Então uma informação bem relevante aqui para as análises, né? A porcentagem dessa partida tá assim, 33% para o Botafogo, 31% para o empate e 36% para o Atlético Goianiense. Já os números de aposta, 2.90 para o Botafogo, 3.0 para o empate e 2.62 para o Atlético Goianiense. Como eu tinha falado no último vídeo, o Atlético Goianiense está vindo de uma sequência muito boa aí nos seus últimos 5 jogos, vem jogando muito bem. Se eu não me engano, tá a 5 partidas, né, sem perder. Então, mesmo pro Botafogo jogando em casa, vai ser um jogo dificílimo pro Botafogo conseguir um ponto, hein? Para essa partida aqui, eu vou colocar um empate entre eles, mas é porque eu não quero gastar um duplo. Mas se você tiver condições, eu iria de empate e Atlético Goianiense. Mas eu vou cravar aqui na coluna do meio, vou só de empate mesmo entre eles. Jogo 7, Juventude e CRB. Nos últimos 5 encontros, o Juventude jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate e o CRB não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols aqui é bem grande a favor do Juventude, 10-2. No geral, são 11 partidas entre eles, onde o Juventude ganhou 7, houve um empate e o CRB ganhou 3. A diferença de gols está 15-8 a favor do Juventude. A porcentagem para essa partida ficou assim, 47% para o Juventude, 32% para o empate e 21% para o CRB. Já nas odds, 2.0 para o Juventude, 3.0 para o empate e 4.50 para o CRB. O CRB também é outro time aí que tá vindo em ascensão, tá jogando muito bem, tá tendo um bom crescimento aí no campeonato. Se eu não me engano, são 3 partidas aí consecutivas vencendo. É um time que dá trabalho mesmo fora de casa, joga muito bem, mas para essa partida aqui eu tô acreditando na vitória do Juventude, porque se eu não me engano o Juventude tá um pouquinho na frente na classificação e tá jogando dentro de casa. Pode ser que isso ajude, né, a torcida a dar um apoio moral aí pro time do Juventude. E olhando esse histórico aqui muito a favor do Juventude,
E os números aqui também da porcentagem, eu tô levando um pouquinho em consideração esse resultado aí pro Juventude, porque joga em casa. Então, para esse jogo 7 aqui da Loteca 1078, eu tô indo de Juventude seco. Jogo 8, Amazonas e Volta Redonda. O Volta Redonda não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. Nos últimos 15 jogos, o Volta Redonda pelo menos marca um gol. E é isso que a gente tem de relevante aqui para palpites da Loteca. A porcentagem para essa partida tá assim: 39% para o Amazonas, 28% para o empate e 33% para o Volta Redonda. Já os números de aposta: 2,30 para o Amazonas, 3,20 para o empate e 2,70 para o Volta Redonda. Partida também difícil de opinar, dar o seu palpite. O Amazonas, sinceramente, era um time que eu não conhecia, mas nesses últimos meses está caindo bastante aqui nos jogos da Loteca, então a gente acaba conhecendo melhor esse time. O Amazonas tá dando um trabalhinho aí pros times que vão jogar lá na casa deles. Eu acredito que vai dar muito trabalho pro Volta Redonda. O Volta Redonda, se eu não me engano, ele é o primeiro do quadrangular aí, do grupo dele na Série C. E o Amazonas precisa de uma recuperação urgente, né? Aqui, mesmo os números não estando a favor do Volta Redonda, a não ser o histórico, para essa partida aqui do jogo 8, eu vou seco no Volta Redonda. Eu não digo que é uma zebra, né? Mas o Volta Redonda, ele tá jogando melhor, tá bem melhor classificado, né, no quadrangular aí. E pode ser que isso aí pese um pouquinho pros jogadores, né, do Amazonas. Jogo 9, Atlético Mineiro e Botafogo. Outro jogo aí muito bom de se assistir, ainda mais porque vai ser na nova arena do Atlético Mineiro, então é uma coisa legal de se ver, né? Uma coisa nova. Agora que o Atlético Mineiro tem a sua própria casa, o ambiente interfere bastante, né, na empolgação do time. A gente viu isso na primeira partida lá contra o Santos. E o Botafogo, né, tá... não digo que é uma crise, né, mas o treinador causou um mal-estar aí entre torcida, diretoria, por causa de uma fala infeliz aí, né, mas... eu não vejo assim que possa interferir na qualidade de jogo do Botafogo. Mas se o Botafogo perder essa partida, meu amigo, vai ficar legal esse campeonato, hein? Botafogo perdendo e o Palmeiras ganhando, pelo menos o campeonato começa a dar um gostinho de disputa de novo, né? Vamos lá para as informações. Nos últimos 23 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 7 empates e o Botafogo ganhou 6 vezes. No geral, 47 partidas entre eles, 14 vezes o Atlético Mineiro venceu, 10 empates e o Botafogo ganhou 23. A diferença de gols está 75-56. Aqui o histórico puxando bastante a favor do Botafogo. No ano passado, o Atlético Mineiro perdeu em casa de 2-0 e depois foi ao contrário, né? O Botafogo acabou perdendo de 1-0 para o Atlético Mineiro. A porcentagem dessa partida tá assim: 45% pro Atlético Mineiro, 28% para o empate e 27% para o Botafogo. Já os números das odds, 2,10 para o Atlético Mineiro, 3,40 para o empate e 3,60 para o Botafogo. É, por isso que eu não queria usar meus duplos lá em cima, né, nas outras partidas, porque essa partida aqui é bem complicada, é o líder jogando, né, mesmo fora de casa, não é o tapetinho, mas o Atlético Mineiro aí tá vindo embalado por causa da sua nova casa, provavelmente o estádio vai estar lotado, então um grande jogo aí pra gente assistir no sábado, hein. Pra essa partida aqui, eu não tô acreditando muito no empate, então eu vou gastar o meu duplo aqui, então eu vou de Atlético Mineiro ou vitória do Botafogo. Essa partida aqui do jogo 9 é só palpitar e apreciar depois dessa partida aqui, que eu acredito que vai ser jogão, hein. Jogo 10, Guarani e Tombense. O resultado mais comum entre eles é o 1-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 jogos, o Guarani ganhou 4 vezes, houve 3 empates e a Tombense não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols está 10-5 a favor do Guarani. No ano passado, o Guarani ganhou em casa por 2-1 e a segunda partida foi 1-1 na casa da Tombense. A porcentagem para essa partida tá assim: 52% para o Guarani, 29% para o empate e 19% para a Tombense. Já os números de aposta, 1,80 para o Guarani, 3,30 para o empate e 5,0 para a Tombense. É, o pessoal não tá confiando muito mesmo na Tombense não, hein? E o Guarani tá jogando muito bem, é um dos fortes candidatos aí a subir nesse ano. Para essa partida aqui da Loteca 1078, jogo 10, eu vou seco no Guarani, porque como eu falei, tá jogando muito bem, principalmente em casa. Então a Tombense vai ter que lutar bastante aí para conseguir alguma coisa contra o Guarani. E como a gente viu no vídeo anterior, a Tombense não tá numa posição muito boa aí no campeonato, né? Então tá complicado aí para a Tombense conseguir alguma coisa.
Jogo 11, Real Madrid e Real Sociedad. O resultado mais comum entre eles é o 1-1, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 28 encontros, o Real Madrid jogando em casa ganhou 18, houve 6 empates e a Real Sociedad ganhou 4 vezes. A diferença de gols é 72-33. É por esses números e por outros motivos, né, que o pessoal fala que o Campeonato Brasileiro é o mais disputado, porque nesses casos aqui realmente viu? É uma diferença muito grande, né, de um time pro outro nos números, né? Aqui no Brasil os jogos são mais nivelados, os números são bem mais parecidos. Aqui, no geral, 56 jogos entre eles, o Real Madrid ganhou 31 vezes, houve 12 empates e a Real Sociedad ganhou 13 vezes. A diferença de gols é de 119-73. No ano passado, houve um empate entre eles no primeiro jogo e no segundo jogo deu o Real Sociedad em casa, hein? A porcentagem dessa partida tá assim, 57% pro Real Madrid, 24% pro empate e 19% para a Real Sociedad. Já os números de aposta, 1.65 para o Real Madrid, 4.0 para o empate e 5.0 para a Real Sociedad. Isso aqui é uma partida onde os números estão dando favoritismo total para o Real Madrid. Até se for um empate aqui, já vai ser uma zebra. Como eu falei no último vídeo, o novo atacante Bellingham tá jogando muito. Pode ser que o Vinícius Júnior já esteja aí disponível. Não sei se para começar como titular, né? Mas para pelo menos ficar no banco. Mas também tem o Rodrigo também que tá jogando muito bem no Real Madrid. Então vai ser um jogo bem complicado para a Real Sociedad. Então para essa partida aqui do jogo 11 eu vou seco no Real Madrid e não acreditar, né, que vai dar zebra. Jogo 12, Paysandu e Botafogo da Paraíba. Nos últimos 5 encontros, o Paysandu jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Botafogo ganhou apenas 1 vez. Nos últimos 10 encontros no geral, o Paysandu ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Botafogo ganhou 4 vezes. O Paysandu não perde em casa já faz 5 jogos. E aqui também tem uma informação importante, hein? O Botafogo também não perde nenhum dos seus últimos 4 jogos fora. Ou ele ganha ou empata. A porcentagem para essa partida tá assim, 54% para o Paysandu, 28% para o empate e 18% para o Botafogo da Paraíba. Já os números de aposta, 1.66 para o Paysandu, 3.20 para o empate e 5.0 para o Botafogo da Paraíba. Mais uma vez aqui os números colocando o visitante como zebra. Aqui, devido a esse histórico aqui do Botafogo, que tá 4 jogos sem perder fora de casa, dá para ver que é um time que se defende muito bem. Vai ser um grande jogo entre eles. Essa aqui seria mais uma partida aqui que, se você tiver um dinheiro sobrando, né, e você não tá levando em consideração meus duplos lá em cima e não usou nenhum duplo até agora, seria bem normal colocar a vitória do Paysandu ou empate. Aqui no meu caso, no jogo 12, eu vou seco no empate entre eles. Vamos ver se o Botafogo consegue segurar essa força do Paysandu e torcida aí todo junto, né? Jogo 13, Vitória e Avaí. O resultado mais comum entre eles é o 0-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Vitória jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 1 empate e o Avaí ganhou 3. A diferença de gols entre eles está 6-4 a favor do Vitória. No geral, 13 jogos entre eles, o Vitória ganhou 2 vezes, houve 6 empates e o Avaí ganhou 5 vezes. A diferença é de 14-10 a favor do Avaí. A última vitória do Vitória em casa contra o Avaí foi em 2012. Informação importante aqui, é um tabu reverso. A porcentagem para essa partida tá 55% para o Vitória, 28% para o empate e 17% para o Avaí. Já os números de aposta, 1.75 para o Vitória, 3.40 para o empate e 5.50 para o Avaí. Mesmo tendo esse tabu aí desde 2012 do Vitória não conseguir uma vitória contra o Avaí em casa, e o histórico também tá puxando um pouco mais pro Avaí, aqui eu tô levando em consideração a fase que está o Avaí, né? Tá meio que na zona de rebaixamento, tá numa situação bem complicada, o Vitória tá jogando em casa. O Vitória nos decepcionou aí no último jogo, né? Mas eu acredito que foi pra acordar, né? Abrir o olho, não é porque tá nas primeiras posições que é pra fazer corpo mole. E agora é o momento de se redimir, principalmente com jogar contra um time que tá lá embaixo, em casa. Então tem tudo pro Vitória quebrar esse tabu e continuar ali, né, brigando pelo acesso da Série A. Então, por esse motivo aqui no jogo 13 da Loteca 1078, eu vou de Vitória seco. Jogo 14, Brusque e Operário.
Durante os últimos 7 jogos, o Brusque ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Operário ganhou 2 vezes. A diferença de gols está 6-3 a favor do Brusque. O Brusque não perde em casa há 6 jogos. E o Brusque também jogando em casa contra o Operário são 3 partidas sem perder. O Operário, por outro lado, nos últimos 7 jogos sempre consegue marcar pelo menos um gol. A porcentagem para essa partida tá assim, 44% para o Brusque, 29% para o empate e 27% para o Operário. Já os números de aposta, 2.05 para o Brusque, 3.10 para o empate e 3.25 para o Operário. Os números estão a favor do Brusque, mas tá muito alto esses números, né? Então não passa muita confiança. O que eu tô levando em consideração aqui é o Brusque jogando em casa. O Operário fez um excelente campeonato aí na primeira fase, terminou em primeiro lugar. Tá vindo de uma recuperação agora nesse quadrangular. Vai ser um baita jogo. Aqui também, hein? É outra partida que, se você não usou todos os seus duplos que você tem costume, eu colocaria uma vitória do Brusque ou vitória do Operário. Eu não ia muito no empate não, porque o Operário ele é um time que tem muita coisa para mostrar. Mas, como eu já usei meus duplos ali em cima e não tenho mais, eu tenho o costume de colocar sempre 3 duplos em cada jogo. Para essa partida aqui do jogo 14, eu vou seco no Brusque. Tô levando muito em consideração aí a boa fase do Brusque, porque tá jogando em casa também. Não tem como dizer, né? Mas mais uma vez uma rodada difícil. Parabéns aí pro estagiário da Loterias. Sabe escolher muito bem os jogos, né? Tirando o Barcelona e Real Madrid, os outros bem difícil mesmo, viu? E é isso aí, pessoal. Se você gostou dos palpites, das análises, dos números, do histórico, se inscreva aí no canal, dá um apoio aí pra gente, curta, comente, compartilhe, mas o mais importante, se inscreva no canal, porque assim que tiver vídeo novo, o YouTube acaba avisando vocês sobre o novo vídeo. O prêmio não é aquele que tá acumuladaço, né? Mas já vai fazer uma diferença boa nas nossas vidas, né? 300 mil aí já ajuda bem. Então é isso aí, pessoal. Boa sorte aí pra todo mundo. Espero que eu tenha ajudado. Fui!